Olá pessoal, boa tarde. Vamos gravar aqui mais um episódio de A Rotina de um CEO Aposentado. Hoje nós vamos falar novamente sobre investimentos. Lembra que eu falei lá sobre renda passiva, aluguel de ações? Pois é, hoje nós vamos tratar desse assunto aqui no canal. Mas antes, vamos falar um pouco sobre perdas também. A gente que lida aí, né, no mercado financeiro, no nosso dia a dia, né, trabalhamos com perdas financeiras, com ganhos financeiros. A gente vai falar aqui agora de perda sentimental. Essa semana a gente perdeu nossa cachorrinha, a Nina, né, 14 anos aí convivendo com a gente, com a família. Ela chegou aqui na empresa toda arrebentadinha, judiação, toda maltratada. Na época o pessoal queria até colocá-la de volta num caminhão e mandar para a rua, mas eu não deixei, pedi para que fosse até o veterinário. A gente fez, né, a esterilização dela e a castração. Aí eu mandei a foto, minha filha viu na hora, veio correndo aqui na empresa, porque nós já tinha tido um probleminha com uma cachorrinha de raça que a gente havia comprado e ela estava triste porque eu pedi para devolver a cachorrinha, porque a cachorrinha tinha problema, não era possível. Enfim, levou a Nina para casa, uma vira-latinha, que até minha filha fala que a raça dela não era vira-lata, a raça era amor, né? Porque não existe. E acabou convivendo com a gente por 14 anos, sempre nos dando alegria, né? Ela, na realidade, domingo eu fui lá para me despedir, tivemos que fazer eutanásia no bichinho, já não aguentava mais, né? Já estava bem velhinha. Mas assim, eu desabei, falar para você que não, é como se a gente perdesse alguém da família, é incrível, né? Porque o bichinho só dá amor para nós e só pede amor, né? No caso dela, eu salvei a vida dela, né? Tirando ela da rua e tal, e depois, mais para frente também, eu acho que ela salvou a minha vida também. Então, ela partiu kits, partiu em paz, mas parece uma coisa meio banal, né? A gente fala, na perda de um cachorrinho e tal, mas não é fácil não, sabe? Eu, sinceridade, que sou uma pessoa muito forte, né? Como diz, né? Mais racional. Meio que eu desabei também com a partida dela, foi muito triste, mas enfim. E já se foi, não é? Então agora nós vamos falar do mercado financeiro. Então esse vídeo hoje é em homenagem à Nina, nossa cachorrinha que partiu. Vamos falar então sobre aluguel de ações. O Luiz Barsi, ele é completamente contra o aluguel de ações, né? Ele já disse que se fosse proibido os aluguéis de ações, os papéis no dia seguinte na bolsa subiriam mais de 20%. Até concordo com ele, eu acho que sim, né? Mas o aluguel de ações é um mecanismo, né, legal, justificável, que isso existe em todos os mercados desenvolvidos no mundo, isso existe nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Japão, em tudo quanto é canto. É um mecanismo em que consiste no quê? Se você tem uma carteira de ações e você não tem previsão de você vender essas ações no médio e no longo prazo, então você pode rentabilizar essa carteira que você tem alugando esses papéis. Quem aluga esses papéis? Geralmente são especuladores, são realmente pessoas do mercado que especulam no que eles chamam de venda a descoberto. Quando alguém imagina que um papel vai cair na bolsa, que ele possa cair nos próximos dias ou nos próximos meses, o que esses investidores fazem? Na verdade, né, falar investidor, o pessoal que é investidor, o Barsi e outros aí vão brigar comigo. Na verdade, esses especuladores fazem o quê? Eles vendem esse papel a descoberto, né, porque eles não possuem o direito desse papel, esse papel está no mercado, está em posse de um outro investidor. Então eles vendem esse papel e aluga logo em seguida. Então vou dar um exemplo clássico aqui, vamos falar de uma ação bastante volátil que paga um aluguel muito alto de dividendos hoje. Por exemplo, a Raizen, citar aqui o caso da Raizen. Então a Raizen chega a pagar aí, estava pagando uma média de 36% ao ano, né, sobre aluguel. Então vamos supor aqui hipoteticamente uma cotação, vamos supor que a Raizen hoje esteja R$1 o papel no mercado. E algum investidor acredita que ela vai cair mais. Então o que ele faz? Ele vende a R$1, vende a descoberto, sei lá, por exemplo, 20 mil ações lá, R$1. Ele coloca na conta dele 20 mil reais.
imediatamente ele aluga esse papel de quem detém esse papel, pagando essa taxa, né, de aluguel, que nesse caso da Raizen, por ela ser muito volátil, é uma taxa bastante alta. Há papéis que não são tão voláteis, as taxas de aluguel são bem menores. Por exemplo, uma Petrobras, por exemplo, não chega a pagar 1%, né? Uma Vale, enfim. Mas essas ações que são bastante voláteis, né? Então elas pagam uma alta taxa de aluguel. Então nesse caso ele vende, coloca 20 mil no bolso e fica torcendo para que esse papel caia. Vamos supor que esse papel venha para 80 centavos, o que ele faz? Ele vai recomprar esse papel a 80 centavos pagando 16 mil reais. Ele ganha o quê? Ele ganha o spread, a diferença entre o preço que ele vendeu lá atrás, os 20 mil, e o preço que ele recomprou pagando 16 mil. Em cima desses 4 mil, ele paga a taxa do aluguel. Então ele fica aí com um bom rendimento na conta, sem possuir esse papel, sem ter que necessariamente desembolsar um dinheiro para ter comprado aquele papel. Pode acontecer o contrário? Pode, inclusive comigo já aconteceu. Então, como eu falo hoje em renda passiva, né, o que é passivo? Você ficar esperando. Então, hoje eu trabalho apenas com 3 fatores na renda passiva, que é o juros sobre capital próprio, que nós já falamos, dividendos e aluguel de ações. Então eu não preciso fazer absolutamente nada com a minha carteira, né? É só deixar ela quietinha lá e pôr para locação, que eles chamam de BTC, né? Então você põe lá no BTC e acabou, né? A própria corretora vai fazer essa intermediação para você. Você simplesmente não precisa fazer absolutamente nada. É óbvio que a corretora também tem a taxa dela, ela cobra, e não é uma taxa barata. Algumas corretoras cobram em torno de 40% na operação, mas para você que está com o papel parado e não tem intenção em vender, é um dinheiro a mais que vai cair efetivamente na sua conta. Se acontecer o contrário, de, por exemplo, ele vender esse papel, né, a descoberta a R$1, e esse papel for para 1,20, então aí nesse caso ele vai perder um bom dinheiro, porque ele vai ter que recomprar esse papel a 1,20 para devolver ao detentor do papel, né, que ele alugou. Então no caso aí do 1,20 ele passaria, né, a ter um déficit de R$4 mil, porque ele iria ter que desembolsar R$24 mil para recomprar esse papel. E esses movimentos, quando tem uma alta repentina, é chamado de short squeeze, né? Ou GameStop, como é feito lá nos Estados Unidos. Então esses short squeeze são movimentos de alta muito forte, né? E onde quem está vendido tem que correr para recomprar o papel, senão vai ter um prejuízo muito grande. Mas na maioria das vezes esses especuladores apostam na queda do papel. Então quem detém uma carteirinha de ações que não tem intenção em movimentá-la, né, num curto e médio prazo, pode efetivamente colocar esses papéis para locação, recebendo aí um dinheirinho a mais na sua conta, formando aquilo que a gente chamou de renda passiva. É como se você tivesse um imóvel. Vamos supor, você possuísse 3 apartamentos e você não está morando em nenhum deles. O que você faz? Você vai deixar lá o imóvel parado, os apartamentos parados? Obviamente que não. Então você põe para locação. Então o teu inquilino vai pagar um aluguel, você vai descontar ali algumas taxas, mais o imposto de renda, e você vai receber o líquido dessa locação. Nas ações a mesma coisa, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, esse mês, que não foi um mês muito forte, né, eu tive um rendimento, né, por exemplo, de dividendos, que a Petrobras pagou dividendos no mês de fevereiro, né, em torno de R$10 mil, e vejam só, em cima da carteira que eu possuo, que é uma carteira, como eu falei para vocês, que não foi composta do dia para a noite, e vocês podem falar, Zé, mas quanto que eu tenho que ter na carteira para poder começar a ter uma renda dessa? São valores que você vai ter que acumular ao longo da sua vida, como eu disse, né? Você não, a não ser que você ganhe na Mega Sena, ou, né, ou receba uma herança muito forte, já começa com uma carteira grande aí, né? E aí você já realmente muda. Mas no meu caso, que foi muito suado, né, trabalhando firme e fazendo esses investimentos, né, com essa disciplina, demora um bom tempo para você atingir um grau, né, para que você possa receber esses valores. Então, para vocês verem, só de aluguel no mês de fevereiro foram R$12 mil. Então você tem
10 de dividendos, mais 12 de aluguéis, são 22 mil reais aí basicamente de renda passiva. Mas aí tem as taxas, né, que foram descontadas, 2.300, e mais o imposto de renda retido na fonte, que agora está retendo, tanto em cima de dividendos como também em cima dos aluguéis, mais quase 3 mil reais de imposto de renda. De qualquer forma, deixou aí uma renda passiva de 16 mil reais aí no mês, sem fazer nenhum esforço. Como eu disse nos vídeos anteriores, o que você faz com esses 16 mil? Por exemplo, o Barça recebe 1 milhão por dia, né? Só de dividendos. Ele não aluga os papéis. Me parece que ele, como ele tem aversão ao aluguel, ele não aluga. Então ele só vive de juros sobre capital próprio e dividendos. Para chegar nesse montante, meu Deus do céu, né? Vou ter que trabalhar muito ainda, e provavelmente não vou conseguir chegar. Mas ele já está aí no mercado há mais de 50 anos. Eu comecei tarde. Por isso que quem está vendo esses vídeos e puder começar o mais cedo possível em formar uma carteira de ações, melhor, né? Então quando você chegar lá com 50, 60 anos, né, que eu falei eu já com 65, então você vai ter aí um dinheiro que você pode chamar realmente da sua aposentadoria, porque viver do INSS não dá. Pra vocês terem uma ideia, eu sou aposentado também pelo INSS. O meu salário no INSS, na minha aposentadoria, é de R$ 3.700. O que eu faria hoje com R$ 3.700? Né? Uma família hoje, praticamente, aqui não é a média do Brasil, muitos brasileiros talvez nem ganham os 3.700, né? Nós somos um país pobre. E por que nós somos um país pobre? Porque nós não temos educação desde a base, né? Eu sempre digo que conhecimento é riqueza, né? Então eu só vim ter conhecimento sobre o mercado acionário quando eu tinha mais de 40 anos. Então vim ter um conhecimento muito tardio, né? Então isso faz com que o país fique pobre. Nos Estados Unidos, o filho nasce e o pai já compra uma ação para ele e já vai inserindo ele dentro do mercado de capitais. Então por isso que é um país extremamente desenvolvido. Nós somos um país pobre. Então a renda média, né, de um brasileiro é inferior a 3.800, que é talvez esse valor que eu ganho aí na aposentadoria, não é? Mas então o que você faria com 3.800 reais? Então você economizando, né, fazendo uma carteira de ações, lá na frente você passando a ter uma renda passiva, então você complementa aí a sua aposentadoria. E obviamente que eu também não estou totalmente fora do mercado, ainda eu tenho o meu Prolabore que eu retiro aqui da minha empresa, então eu posso ter uma vida mais tranquila. Então o que eu faço com esses 16 que eu recebi de renda passiva, né? Eu posso reaplicá-lo todo comprando mais ações, porque eu vou receber mais dividendos lá na frente, né? E como se eu alugar também mais ações, eu vou receber mais aluguéis. É o que a gente chama de a bola de neve, não é? Juros sobre juros, dividendos sobre dividendos, aluguéis sobre aluguéis, vai deixar você rico lá na frente, né? Quando você paga juros em cima de juros, vai te deixar absolutamente pobre, ok? Então, com esse recurso eu já reaproveitei, porque eu não tenho nada disponível para comprar, né? E de consumo, né? Meu consumo é bem baixo, uma vida bem tranquila. Então não tenho, o que eu fiz? Eu recomprei quem me pagou dividendos, que foi a Petrobras, recomprei um pouco mais de ações de Petrobras e recomprei também um pouco mais das ações que me pagaram aluguel. No caso desse mês, 2 ações, que uma eu já não tenho mais na carteira, porque ela realmente era muito volátil, mas 2 ações que pagaram um valor de aluguel bem expressivo, que foi a Pecar, que é o Pão de Açúcar, que está também numa situação de volatilidade muito grande, e a sua taxa de aluguel é bem alta, os investidores estão apostando mais na queda desse papel, e também a Raízen, né, que também está enfrentando dívidas pesadas aí, e mais umas 2 ou 3 ações, no caso da Azul também, que eu tenho um pouco de ações alugadas da Azul, também, que também está passando por um turnaround aí muito forte e paga um bom aluguel. Esse mês de março já tem previsão de 3 empresas que irão pagar dividendos, né? Banco do Brasil já anunciou que vai pagar dividendos agora em março. Então, quem tem ações do Banco do Brasil, também tem um pouquinho de ações do Banco do Brasil, já vou receber dividendos do Banco do Brasil. Petrobras, que é a segunda parcela, vai pagar agora também em março. E a Grandene, né, GRND3, que pagou um excelente dividendos esse ano.
um excelente dividendo, não é? O dividendo yield dela chegou a 36%, fantástico, né? Uma empresa que tem um bom lucro, pagou um bom dividendo. Então, em março eu já tenho uma renda garantida de dividendos e juros sobre capital próprio aí, bem tranquilo, para fazer depois um reaproveitamento dessa renda passiva. Como eu falei, posso gastar uma parte sem dor na consciência e posso reaplicar o restante. Então, mais para o final do mês, né, eu vou ver o que eu vou fazer. Fora, né, os aluguéis que irão cair, porque todo mês cai aluguel. Então, mês de março já promete aí uma renda passiva até um pouquinho maior do que a de fevereiro. E assim que a gente constrói uma estabilidade financeira. Você depender do governo, principalmente no Brasil, meu amigo, você está lascado, entendeu? Então, você que, no meu ponto de vista, não puder pagar o INSS, pegar esse dinheiro do INSS e aplicar para você, então quando você se aposentar, tiver uma boa aposentadoria lá na frente, uma idade maior, você pode ter certeza que você vai receber muito mais do que esses 3 mil que eu estou recebendo hoje. Como uma grande parte da minha vida eu fui CLT, então não tinha como escapar. Depois que fui empresário, passei também a recolher o INSS obrigatoriamente, né? Tinha que recolher. Mas se eu não pudesse, eu não recolheria o INSS, até porque você, mesmo pagando o INSS, você tem que pagar médico, você tem que pagar, né, convênios, você tem que pagar um monte de coisa. Então, do que adianta, né? E você vai só receber isso quando você tiver 65 ou mais, que agora aumentou a Previdência. Então, você fazendo por conta, você pode antecipar isso, essa renda é sua, vai estar aplicada, você pode ter esse dinheiro, uma previdência privada, o que seja, mas eu aplicaria em ações, porque como diz, o futuro, né, tá logo ali e ele chega muito rápido, viu? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser realmente mencionar alguma coisa no canal, como eu disse, fica à vontade, sempre de forma respeitosa, podendo agregar, né? Crítica construtiva também é bem aceita, elogios também é bem aceito. Ok? Então, por hoje é só. Vamos depois para o próximo, ver se a gente fala de um assunto também um pouquinho mais ameno no próximo vídeo do canal. Aguardem que o mês que vem estarei aí percorrendo aí um caminho bem bacana aí com uma mochila nas costas e eu vou mostrar para vocês essa aventura aí. Siga aí no canal A Rotina de um CEO Aposentado. Até a próxima, um grande abraço!